Ciro Gomes começou o dia de campanha na região da Saara, o maior centro de comércio popular do Rio. O candidato do PDT disse que, se eleito, vai investir pesadamente em setores como saúde, agronegócio, petróleo, gás, energias renováveis e defesa. Prometeu retomar obras paradas e falou sobre um novo Código Brasileiro do Trabalho. Nós não podemos sair de uma CLT que foi generosa, que introduziu entre nós a proteção do trabalho, encerrando o legado escravista, para a selva novamente do escravismo. É preciso achar um caminho de equilíbrio em que as novas práticas, o home office, o trabalho remoto, os trabalhadores de aplicativo, sejam considerados como práticas novas que a velha CLT não podia imaginar. Depois da visita ao comércio popular, Ciro Gomes participou de um almoço com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Ciro Gomes chegou no aeroporto de Barretos e foi recepcionado por representantes do partido. Ele tirou fotos com crianças e foi de van para o Hospital de Amor. Lá conheceu as instalações e conversou com médicos e pacientes. Henrique Prata, presidente da fundação que toma conta do hospital, pediu para que Ciro assinasse um documento se comprometendo a atualizar a tabela de repasse do SUS caso eleito. O candidato prometeu analisar o documento e devolver assinado em 48 horas. No hospital, ele falou dos projetos para a área da saúde. Eu vou atualizar, vou incrementar o orçamento, proponho uma reforma fiscal profunda, porém eu vou tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. E uma instituição dessa aqui será acudida nos 6 primeiros meses. Bom dia. Queria mudar um pouco de assunto, falar... É aí que mora o perigo. Não, gostaria que o senhor repercutisse, por favor, a avaliação negativa que se tomou de uma fala do senhor ontem na Firjan. Queria saber a avaliação do senhor sobre essa repercussão. Sei que o senhor já se manifestou nas redes, mas queria ouvi-lo. Bom, eu vou criar um programa de renda mínima que vai considerar por domicílio que nenhum brasileiro viva abaixo da linha de pobreza. Digo de onde vem o dinheiro, quanto custa isso, vou consolidar isso. Isso irrita muita gente do sistema financeiro que quer guardar todo o dinheiro para os juros mais imorais e criminosos da história do mundo, que vem sendo praticados pelo lulopetismo e pelo bolsonarismo, igualzinho, enquanto fazem a conversa fiada de amigos dos pobres. Eu vou criar uma lei anti-ganância. A lei anti-ganância traz para o Brasil uma lei inglesa que determina que o cidadão que se endividou no empréstimo, no cartão de crédito ou no cheque especial, uma vez tendo pago 2 vezes o que tomou, a lei determina a quitação, encerrando a escravidão eterna com que hoje 66 milhões e 600 mil brasileiros estão humilhados no SPC. Eu vou refinanciar a partir de um leilão que vai promover um desconto de até 90% a dívida de todos os brasileiros que estão escravizados hoje no SPC e no Serasa. Vou fazer o mesmo com 6 milhões de empresas que estão destruídas. Vou transformar a educação pública brasileira numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. E, por fim, prometo gerar 5 milhões de empregos e digo aonde estão esses empregos, de onde vem o dinheiro, como fazer, mostrando que eu já fiz quando tive a oportunidade de governar. Ora, esta é a única agenda de economia popular disponível no Brasil. Mas ela, para ser viabilizada, ela tem elementos que precisam de multiplicadores. Por quê? Porque a banqueirada é dona da mídia, da grande mídia. E ela tenta desviar o debate para essas coisas. Então, todo dia ficam procurando cabelo em ovo, e o que eu estou dizendo é uma coisa simples. Ontem eu estive num hospital de excelência que trata câncer de crianças. E ouvi uma palestra, algumas reflexões sobre a citologia oncológica. A senhora sabe me explicar o que é citologia oncológica? Nem é obrigada a saber. Percebe? E é só isso que eu quis dizer. Quando você trata do efeito da taxa de câmbio no desmonte da indústria nacional, quando você trata da política monetária como deformação da taxa de câmbio do país, você está falando uma certa linguagem que só pessoas que tiveram oportunidade de se iniciar naquele assunto compreendem. E eu estou tentando que haja muita gente fazendo o que eu estou fazendo, subir o morro, onde eu estava anteontem, explicando pedagógico e humildemente para as pessoas do que se trata, mas eu não posso fazer isso sozinho. É só isso que eu disse. O resto, hipocrisia da mais rasa e pura, sabe? Especialmente motivada por um candidato que é um corrupto e que faz apologia da ignorância como ferramenta da sua eternidade no poder, que é o Lula. Candidato, o senhor citou em seu programa de refinanciamento de dívidas. O Lula tem falado de um programa semelhante também para ajudar 50 milhões de brasileiros a renegociarem suas dívidas.
E o senhor tem sempre feito críticas bem duras a ele, e ele não parece ter respondido tanto a essas críticas. Como que o senhor avalia a estratégia, o comportamento dele, do seu adversário? Ali é o encantador de serpentes, que faz uma aposta hipócrita na ignorância. Se você perceber, por que 66 milhões e 600 mil brasileiros estão humilhados no SPC? Isso não aconteceu ontem. Quando acabou o mandarinato do Lula, era 63 milhões. O Bolsonaro, que prometeu mudar, agravou para mais 3 milhões. Por que isso aconteceu? Porque o Lula estimulou violentamente o crédito para a população, saiu de 15% para 52% do PIB, a proporção de crédito na economia brasileira, ao mesmo tempo que nas letrinhas pequenininhas do crediário, do cheque especial que a gente assina, sem entender direito o que está acontecendo, por isso a gente precisa explicar para as pessoas, juro composto, taxa de permanência, percebe? Juro sobre juro, taxa de juro pro rata. A senhora sabe o que é isso aí? Tudo não. Pois é. Só os iniciados sabem, a gente precisa ajudar o mundo todo a entender isso. Pois bem, o Lula, ao produzir a explosão do crédito e a maior taxa de juros do mundo, produziu essa inadimplência, recorde na história do mundo capitalista. Ele quer que o povo se lembre do dia que teve direito de comprar uma geladeira no crediário, que se lembre de comprar uma coisa, porque no tempo dele todo mundo tinha como comprar, mas quer que o povo esqueça que foi para a humilhação da inadimplência e da humilhação do SPC por causa da política dele. É o lulismo. Candidato, você falou em aumentar os tributos das empresas como forma de financiar os investimentos em educação. Poderia dar mais detalhes sobre isso? Em nenhum momento a senhora ouviu aumentar o tributo das empresas. É um detalhe importante que a gente não pode, pela hipocrisia de não deixar as pessoas entenderem, não é seu caso, é que nós precisamos aumentar a tributação sobre os super ricos na pessoa física. Então a economia tem que fazer o máximo para desonerar as empresas, desonerar o investimento, porque isso gera emprego, gera salário, gera tributos, e cravar o peso do financiamento sadio do Estado na apropriação individual dos super ricos. Então a ideia básica são alguns tributos. Primeiro, lucros e dividendos empresariais. Então a empresa trabalhou, produziu, deu lucro. Pegou esse lucro, reinvestiu, zero imposto. Pegou esse lucro, botou no bolso da pessoa física, do empresário, igual imposto de renda. Você recolhe 27,5% do seu salário e um camarada que bota R$1 bilhão no bolso no Brasil de dividendo da Petrobras não paga nem um centavo. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda e o Lula parou de cobrar. Vocês estão vendo a hipocrisia por qualquer ângulo que você queira considerar. Quem é que é amigo de pobre aqui no Brasil? É uma coisa prática, né? Então, outro tributo, o imposto de renda na pessoa física. É justo que alguém que ganha 2 salários mínimos, que é o pior salário mínimo da história, 4 anos sem reajuste, empatando com a inflação, o pior salário mínimo só perde para a Venezuela. É justo que o cidadão que ganha 2 salários mínimos pague imposto de renda e alguém que ganha R$1.500.000, um jogador de futebol, um grande artista, ganha R$2 milhões de salário por mês, paga 27,5 igual a classe média. Quando eu fui ministro, eu diminuí o imposto aqui embaixo, porque aumentei a faixa de isenção, criei uma alíquota mais baixa, de 5%, e botei uma alíquota de 35% para os super salários. O Lula revogou. Quem é que é amigo dos pobres mesmo aqui? Quem é que é amigo dos pobres aqui? É concreta de que se trata na prática. Nós recebemos uma agenda da criança e do adolescente, temos que dar centralidade à criança e ao adolescente, mas eles me cobraram que não posso me comprometer sem botar a criança e o adolescente no orçamento. Onde é que vem o dinheiro? Eu tenho mais um tributo, o imposto sobre grandes fortunas. Eu já expliquei, vou explicar de novo. Eu quero cobrar 0,5% sobre os patrimônios na pessoa física iguais ou maiores a R$20 milhões. Sabe quantos brasileiros têm patrimônio igual ou superior a R$20 milhões, uma mega sena das boas? 58.215 milhões de habitantes. Só que são ególatras, egoístas, hipócritas, sabe? Vivem atrás de botar defeito no meu projeto, porque não podem condenar o projeto. Tem que sempre perseguir um pelo em ovo, criar uma intriga, criar uma futrica. E quem reverbera isso? O lulopetismo corrupto. O Brasil precisa entender de forma inadiável que a arquitetura cerebral de uma criança é amoldada entre os 0 e os 3 anos. É ali que, se a criança não tiver alimentação devida, cuidados afetivos, socialização, né, os primeiros ensaios lúdicos da pedagogia disruptivas que o mundo digital pede, ela estará perdida para determinados desafios do mundo futuro, do mundo 6G, sabe, do mundo do satélite, do mundo digital. E é preciso, portanto, que o Brasil acorde para isso.
Nós estamos fazendo isso já no Ceará. Nós vamos chegar muito proximamente à universalização na minha cidade, mas Fortaleza avança aceleradamente, porque nós transformamos a prioridade da boca para fora numa prioridade orçamentária. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona uma creche em tempo integral, e o Estado Nacional Brasileiro, eu, presidente da República, vou criar um amplíssimo programa para universalizar o acesso de todas as crianças brasileiras de 0 a 3 anos a uma creche em tempo integral. O custo disso é, a cada 1 milhão de crianças, 8 bilhões de reais por ano. Nós, para começar, 3 milhões de crianças serão postas. Isso dá 3 vezes 8, né? Simples, 24 bilhões de reais. Só para vocês terem uma proporção, o governo Bolsonaro pagou para os bancos que estão aí financiando a hipocrisia da agressão a mim, nesses momentos aí, receberam 500 bilhões de reais de juros nos últimos 12 meses.